Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos agora para o capítulo 10, primeira parte, versículos de 1 a 16. O versículo de 1 a 16 é uma denúncia causticante de idolatria, envolvendo um contraste tríplice. O culto pagão atribui a grande importância ao sol, à lua, às estrelas, o qual, embora Deus tenha feito os céus, acabaram sendo idolatrada pelos homens. E também idolatravam imagens que também precisavam ser fixados, pregados. E também, aqui de 1 a 16, mostra que Deus tem um controle sobre as nações. E também mostra que os ídolos são estúpidos e não têm capacidade intelectual, por serem inanimados, enquanto o Deus vivo é o Criador dos céus e da terra. O tema dos versículos 1 a 16 é a loucura da idolatria. Versículo 1. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Ouve é chamar, que é ouvir para poder obedecer. Então aqui o capítulo 10 é uma finalização do sermão, da pregação que o profeta Jeremias estava fazendo diante de uma das 7 portas do templo de Salomão. E aqui ele conclui essa pregação e ele fala, ouve. O que é ouve? Ouçam para que vocês não pequem. Ouçam para que vocês não abandonem a Torá. E aqui está usando palavra. Palavra o que é? No hebraico é dabar. Debar. Que é palavra mais ação. Significa que a palavra que é proferida pela boca do Senhor, ela é uma palavra que gera ação. Então aqui está dizendo, chamar. Dabar. Ouça com atenção para que vocês possam obedecer, porque a palavra do Senhor gera ação. Então aqui é Dabar Jeová que fala a vós outros, ó casa de Israel. Vamos agora para Isaías, capítulo 43, versículos de 8 a 13. Aqui o Senhor está falando especificamente para Israel. Ou seja, aqui trata da eleição de Israel e especificamente sobre o reino do sul, Judá. Então nós vamos agora em Isaías, onde fala sobre esta eleição de Judá. Que diz, traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creais, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Adonai, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz Adonai. Eu sou Yahweh. Ainda que antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aqui mostra em Isaías que Israel era um grupo seleto dentre as nações. Israel não era um país como qualquer outro país. As manifestações, os milagres, os prodígios, a Torá foi dada a Israel, foi dada aos judeus. Enquanto as nações, desde a época dos caldeus, desde a época que Abraão foi chamado, sai da tua terra, da tua parentela,
Desde aquela época e um pouquinho antes, as nações estavam contaminadas com ídolos, com feitiçarias, com idolatria, com queima de crianças vivas aos deuses, com práticas totalmente demoníacas. Então Deus, através de Abraão, fez uma nação para a glorificação dele. Então, os prodígios e a lei foram específicas para os judeus. Então, enquanto as nações estavam quebrando, caindo, miséria, pobreza, desastres, Israel prosperava. Por quê? Porque era diferenciado. A lei ensinava como proceder diante do pecado, se afastar do pecado, como proceder com a iniquidade dentro da nação. Então, Israel era testemunha das bênçãos de Deus sobre a face da terra. E aqui o Senhor está dizendo, falarei a vós outros. Então Isaías está dizendo, chamem testemunhas, veja se vocês encontram algum dentre as nações que testemunhem os meus prodígios e os meus milagres e a minha lei. Não há ninguém, é só vocês. Eu escolhi vocês para ser diferenciado dentre as nações. Eu tenho controle sobre a natureza, tenho poder sobre o universo. E é este ser que eu sou que se apresentou a vocês, Judá. Então, o versículo 1 está dizendo, ouça para que possa obedecer a palavra que expressa ação, que vem de Adonai, para a eleição de um povo único dentre todas as nações da terra. Versículo 2. Assim diz Adonai, não aprendais o caminho dos gentios, ou seja, dos góis, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios, ou seja, os góis, se atemorizam. Góis pode ser traduzido como nações ou como gentios. Para o contexto judaico, para os judeus, é uma palavra pejorativa. Por quê? Porque os gentios eram associados com idolatria. Então, enquanto Israel estava no processo de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, as nações estavam com seus deuses, feitos de madeira, de pedras, adorando, sacrificando, praticando feitiçaria, mediunidade, orgias sexuais, homossexualidade. Então, quando um judeu utiliza o termo goi, normalmente ele usa com um ato pejorativo, ou seja, com práticas idólatras. E aqui no versículo 2 o Senhor está dizendo, não faça como os góis, não faça como os gentios, porque eles se espantam com os eventos da natureza, e eles passam a adorar os eventos da natureza. Seria mais ou menos esse contexto. Quando há eclipse, eles adoram o sol com medo que o sol destruam. Então, aqui mostra que os gentios viviam com medo dos eventos da natureza. Eles tinham medo que o sol, a lua, as estrelas poderia castigá-los. E aqui o Senhor está dizendo, não façam como eles. E aqui está usando a palavra espanteio no hebraico, que é heteth, que é pânico. Em outras palavras aqui, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos criem pânico com os sinais dos céus. Os gentios que viviam naquele sistema de simpatias, de medo, de fazer uma feitiçaria aqui, de fazer uma idolatria aqui, eles viviam atemorizados. Eles tinham às vezes rituais para cada circunstância, para cada coisa que acontecia, para dinheiro, para pobreza, para doença. Eles viviam debaixo de rituais. O Senhor está dizendo, não façam o que eles fazem. Vamos ver agora na Bíblia de David Stern, este mesmo versículo 2, no capítulo 10 de Jeremias. Não aprendam o caminho dos goíns, nem temam os sinais astrológicos, mesmo que os goíns tenham medo deles. Então,
Aqui mostra que a nação de Israel deveria ser diferente das nações gentílicas, das nações pagãs. Versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Aqui mostra que os gentios, quando eles queriam fazer um deus, eles pegavam a madeira no bosque, esculpiam a madeira, ou queriam a pedra, ou até ouro, até prata, esculpiam a prata ou ouro e fazia ali o deus. E ali eles faziam orações, petições e sacrifícios. Alguns sacrifícios a esses deuses envolvia mutilação dos próprios corpos. Então, por exemplo, na época de Elias cita que naqueles rituais de Jezabel, quando ele colocou ali o sacrifício para descer fogo dos céus, ali eles clamaram aos deuses e começaram a cortar os seus próprios corpos, derramar sangue dos próprios corpos para que os deuses atendessem. Então aqui está dizendo, porque os costumes dos povos, de quem? Dos góis, dos gentios, das nações gentílicas, eram vaidade. O que é vaidade? É algo que não tem valor. Fútil. Futilidade. Então eles criavam deuses de madeira, de ouro, de prata. E era fútil, não tinha valor, não tinha vida, não tinha nada que acrescentasse no campo espiritual. Vamos entender mais o que é vaidade. Vamos para Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Ou seja, atividade inútil. Aqui o sábio Salomão está dizendo que a vida, a nossa vida, você trabalhar, você sair, você se vestir, você passear, é tudo em prol de coisas fúteis. Não tem valores eternos. Você trabalha, fadiga, para você comprar o teu pão, para a grande maioria do que você tem, para gastar com coisas fúteis. E aqui no versículo 2 e versículo 3 do mesmo capítulo ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Então aqui mostra que nossa vida é vida de vaidades. Nós vivemos de vaidades. E aqui está mostrando no versículo 3 que o que as nações faziam com seus deuses era vaidade, não tinha valor, era fútil, era desprezível. E era isso que Judá e Israel tinha trazido para dentro do seu país para se contaminar com as coisas fúteis das nações que não tinham valor. Vamos entender aqui mais sobre isso em Jeremias capítulo 14, versículo 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente Adonai nosso Elohim o que fazes isto? Portanto em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Aqui está mostrando que os ídolos feitos de pedra, de madeira, de prata, de ouro, que eram esculpidos, que eram colocados como se figuras humanas, não tinha poder de controlar o sol, a chuva, as estrelas, o universo, a natureza. Era morto. E aqui este poder é somente do Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Vamos agora também em Isaías capítulo 44, versículos 9 a 20. Aqui o Senhor dá detalhes de como é a idolatria. Aqui o Senhor ele abrange para que ninguém diga, eu praticava idolatria e não sabia. Aqui é de forma clara como é o sistema idólatra das nações, que o Senhor repudiava e odiava. Versículo 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Aqui está mostrando que aquele próprio indivíduo
que não tem valor nenhum. Ele se tornou nulo, como as imagens que ele faz é nula. Ele mesmo é testemunha que os ídolos que eles fazem não enxergam, não ouvem, não falam, não andam, não conversam. Versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Aqui está perguntando quem é o louco, insensato, que faria algum Deus que é morto, sem vida e sem utilidade. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam envergonhados. Aí entra uma outra questão: como um ser humano pode criar um Deus? Como um ser humano pecador consegue criar alguém superior a ele? O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e forma um ídolo a martelo. Forja com a força do seu braço, ele tem fome e a sua força não falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Aqui mostra como é que é feito os deuses, onde alguns casos é feito de ferro, de ouro, de prata, e ali ele funde este material, molda o material, faz o desenho, ali tira as rebarbas. Aqui mostra como é que é feito um Deus. Um Deus. E depois ele tira esse Deus para colocar na própria casa, ou para vender para que as pessoas colocam na casa. Aí vem um homem, versículo 14, corta para si cedros, ou seja, madeira, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e cose o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, e esculpe uma imagem e se ajoelha diante dele. Aqui está mostrando quais são os sintomas da idolatria. É quando o indivíduo, é como se o indivíduo pegasse e se ajoelhasse diante de uma árvore, de uma madeira, e aquele se prostra e adora e faz petições à madeira. Aqui mostra a loucura que o homem está, a decadência, a ponto de sentar diante de uma árvore, de um pedaço de árvore, para pedir, para adorar e dizer que é um Deus. A árvore, a madeira que é usada para queimar, eles estão usando para adorar. Versículo 16: metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: ah, já me aguento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Aqui mostra que ele queima as árvores, aí sobrou um pedaço de madeira, faz uma imagem e depois ele faz as petições e orações, dizendo: você é o meu Deus, livra-me. Atende às minhas necessidades físicas, emocionais. Querido, ele está dizendo isso para uma madeira. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, os seus corações já não podem entender. Aqui mostra a dureza que estava Judá. Diante de uma loucura dessa, eles não queriam enxergar a insensatez que estavam de falar com madeira, ou pedra, ou um pedaço de prata. Versículo 19. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi, e faria do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu diante de um pedaço de árvore? Aqui mostra que o povo não aceitava o que o profeta Isaías estava falando. Eles estavam tão obcecados e obstinados pela idolatria, pelo pecado.
que eles pegavam um pedaço da brasa, faziam ali suas comidas, suas refeições, e aí sobrava um pedaço de madeira dessa brasa e fazia seus deuses. E diziam, é um Deus. E faziam abominação ao Senhor. Como pode adorar um pedaço de árvore? Versículo 20. Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não se pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira o em que confio? Aqui mostra que por causa dessa obstinação, por aceitar madeira como idolatria, não poderia levar a alma do inferno. Aqui mostra a decadência que o homem chegou. Trocar o Deus de Israel por um pedaço de madeira, um pedaço de ouro, um pedaço de prata, ajoelhar e fazer suas orações para um ser inanimado que não tem vida. E aqui no versículo 3, o Senhor está dizendo, não façam o costume dos povos que é fútil. O que é a idolatria? Não tragam esses hábitos deles para vocês, porque é assim que Judá estava. Ela tinha absorvido a idolatria das nações. No meio de Israel não havia isto. Quando Deus colocou eles na Palestina, na Canaã, Deus tirou tudo o que poderia haver de idolatria. Deus separou um grupo específico que sobreviveu ao deserto para que por eles não entrasse essas práticas das nações, as práticas do Egito, dos caldeus. E eles acabaram absorvendo seus deuses das nações e trouxeram para Judá e Israel. Deuses feitos de madeira, de obra de mãos de homens, com machado. E é interessante que aqui o profeta Jeremias, ele está nada mais, nada menos que reafirmando que o salmista, no Salmo 115 da Bíblia Evangélica diz, ou no Salmo 115 da Bíblia usada na sinagoga, que é Terrilim 115, ou na Bíblia do Salmo 113, na Bíblia Católica diz, vamos lá ver. Não a nós, Adonai, não a nós, mas o teu nome, da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, quem? O Deus de Israel, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens. As nações costumavam fundir o ouro ou fundir a prata e fazia imagens de homens ou de répteis, de animais, e adoravam, e se prostravam e adoravam. Então aqui versículo 4 diz, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhante a eles os que fazem enquanto neles confiam. Torne o quê? Mortos, nulos, vaidosos, sem vida, fúteis. Mas por quê? Versículo 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Versículo 10. A casa de Arão confia no Senhor, é Ele o seu amparo, o seu escudo. Versículo 11. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aqui mostra a diferença do Deus de Israel, do Deus que tem os seus olhos continuamente sobre Jerusalém, de diferente das nações gentílicas que adoram imagens. E aí versículo 4 aqui do capítulo 10 do profeta Jeremias continua, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Esse Deus precisa de prego para prender sobre a parede ou para prender em algum lugar, porque senão vai cair. Além de ser de madeira, não fala, não ouve, não anda, não conversa, não faz nada, não atende orações, não controla a chuva, não controla nada, aí tem que ser pregado. O homem ainda prega esse Deus na parede para poder fixar, para que ele não caia. É este o Deus. E aqui no versículo 4 ainda continua.
Eles enfeitam esse Deus, eles colocam roupa nesse Deus, eles pintam Deus para ficar um Deus menos feio. Para ficar um Deus menos feio, com roupas, vestidos, maquiagem. Versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois nada podem fazer. Pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Aqui é como se eles estivessem no espantalho para espantar os animais. Ainda precisa ser carregado até chegar o lugar onde colocam eles, porque eles não conseguem andar até lá. Os deuses aqui de madeira, de pedra, de prata, de ouro precisam ser carregados. Aqui o Senhor, o Deus de Israel, está dizendo: não tenhais receio deles, porque eles não podem fazer nada. Não tem vida. Eles não podem nem fazer o bem, nem fazer o mal. São mortos, é madeira, é pedra. Versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Adonai. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Agora aqui o profeta Jeremias as exalta. Adonai Elohim, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus que mantém os seus olhos continuamente sobre Jerusalém. Vamos ver mais sobre esse Deus, o Deus de Israel agora. Isaías capítulo 45, versículos 5 a 8. Eu sou Adonai e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou Adonai e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai os céus desde as alturas e as nuvens chovam justiça. Abrase a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Aqui mostra o poder do Deus de Israel. Ele tem o controle sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar, sobre a terra firme, sobre os anjos, sobre os céus, sobre a vida, sobre a morte, sobre a guerra, sobre a paz. Este é o Deus de Israel. Vamos também para Salmos, Terrilim, capítulo 19, versículo de 1 a 4. Salmos 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Aqui mostra que a própria natureza, a criação, a terra é testemunha do poder do Senhor, do Deus de Israel. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui mostra que a natureza, no seu silêncio, você não vê animais conversando com o outro, entendendo, batendo um papo, você não vê uma árvore conversando com a outra, uma pedra ou um rio conversando com o outro, mas o silêncio de toda a criação, ela é capaz de testemunhar o poder e a majestade do Deus de Israel, o Deus que separou uma nação para que fosse testemunha a todas as outras nações da terra. Vamos agora para Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27, na Brit Hadashah. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele, quem? Moisés, abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem é invisível? O Deus de Israel. Vamos também agora
para Timóteo. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, na Brit Hadashah. Assim ao Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui mostra que o Deus de Israel é um Deus invisível. Diferente dos ídolos feitos pelos artífices, pela madeira, diferente das pedras, do ouro, da prata, que são apalpáveis, que podem ser carregados, pendurados, pregados, arrastados. O Deus de Israel é um Deus invisível. Eu repito esse versículo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Deus de Israel, que as nações gentílicas não conheciam. Mas Judá e os judeus tiveram a oportunidade de presenciar este Deus. Vamos agora para Apocalipse, na Brit Hadashah, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumiu a cólera, a ira de Deus sobre o ímpio. Aqui está falando sobre a 70ª semana de Daniel. O final dos 7 anos aqui, praticamente dos eventos apocalípticos, onde o Senhor está derramando a sua cólera sobre os ímpios, sobre os homens que recusaram adorar o Deus de Israel. Versículo 2. Vi como o que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, de sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus, e cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, justo e verdadeiro são os teus caminhos. A quem o Rei das Nações, aqui e agora o Deus de Israel, ele é falado como o Rei das Nações. Ele tem o poder sobre as nações, ele se apresenta como o Deus de Israel, mas ele tem sobre o seu poder todas as nações da terra. Versículo 4. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Adonai, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário, o tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouros, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória do Senhor, de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumpriam os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui mostra o poder de Deus. Aqui mostra que as nações se submeterão a adorar ao Deus de Israel. E aqui mostra a ira que virá sobre o Deus de Israel, sobre as nações que preferem seguir deuses feitos de madeira, de pedra e de ouro, de prata. Será morte, e morte cruel. Versículo 7 do capítulo 10 do profeta Jeremias. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Observe que na Brit Hadashah o apóstolo João repete o Deus de Israel como o Rei das Nações, e aqui o profeta Jeremias também fala que ele é o Rei das Nações. Apenas Judá sabia que ele era o Rei das Nações. Apenas Israel, apenas os judeus sabia que ele é o que governava todas as nações e governava o mundo inteiro. Os pagãos, os gentios, aqueles que estavam debaixo do regime idólatra, que adoravam deuses de madeira, de prata, de ouro, de pedra, esculpidos, eles não sabiam que havia um Deus que governava sobre todos diante da face da terra.
E aqui o versículo 7 diz: quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o reino ninguém há semelhante a ti. Não há nenhum outro Deus, não há nenhum sábio como Adonai. Não há ninguém na face da terra, quer nos céus, quer no inferno, quer no universo, que seja como Deus. Apenas um. E ele se manifesta como o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vamos para Salmos capítulo 22, versículo 28 e 29. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Todos se ajoelharão no futuro para o Deus de Israel. Todos reconhecerão que somente há um Deus sobre todo o universo e sobre toda a terra e céus, o Deus de Israel. Versículo 8. Porque eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como pau. Aqui mostra a decadência, a degradação, o nível que o ser humano chegou. Aqui mostra o nível que chegou a decadência de Judá por orarem a um pedaço de pau. O Senhor está dizendo: vocês são estúpidos e loucos. Loucos, conversam com um pedaço de madeira. Conversam, pedem com um pedaço de madeira, oram. Vamos ver esse versículo 8 aqui na Bíblia de David Stern, usada pelos judeus crentes no Senhor Jesus. São todos insensatos e estúpidos. Seus ensinamentos não passam de um pedaço de madeira. Fenomenal essa tradução. Versículo 9. Traze prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e mãos de ourives. De azul e de púrpura são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Aqui são alguns ídolos que era feito de ouro ou de prata. O de ouro era o ourives que fazia. Ele pegava o ouro, fundia e esculpia um deus de ouro. Ou seja, as nações gentílicas gastavam muito dinheiro com coisa fútil. As nações gastavam muito dinheiro com ouro e prata para conversar com um ser inanimado. Ou também usava prata batida, moldava a prata o nome de uma figura de um homem ou de um animal, de um réptil. E adorava e conversava com esse elemento sem vida. E aqui está dizendo no versículo 9 que eles vestiam de azul, com roupas de azul e púrpura, com roupas. E quem fazia isso eram homens especialistas em fazer imagens, e pintava, e colocava roupas, e fazia de azul, pintava os olhos. E aqui no versículo 9, quer dizer o seguinte, que eles traziam a prata de Tarsis. Tarsis vem de uma palavra que significa derreter, ou ser derretido. E pode se referir a qualquer lugar onde houvesse operações de fundição, ou qualquer lugar onde houvesse depósito de minérios, embora muitos a identifiquem como Tartesso, próximo à costa sudoeste da Espanha. Então Tarsis pode referir-se a um lugar ou qualquer lugar onde era feito a fundição de minério, tanto da prata quanto do ouro ou de outros materiais, ou, que é mais provável, é uma região da Espanha. Então aqui as nações, inclusive Judá, trazia prata do sudoeste da Espanha para fundir e transformar num deus. Assim como também aqui ouro de Ufaz. Ufaz é um tipo de ouro, provavelmente.
Aqui em Daniel 10:5 fala de um tipo de ouro. Levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Provavelmente é um ouro muito puro, muito específico, muito precioso. Então eles gastavam rios de fortunas para investir em deuses nulos, que não havia vida. Por isso que o versículo 8 fala, tornaram-se estúpidos e loucos. E conversam com um pedaço de prata e um pedaço de ouro e dizem que são deuses. Versículo 10 do capítulo 10 de Jeremias. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui está usando 3 nomes para o Deus de Israel. Para Senhor está usando Jeová no hebraico. Para Deus está usando Elohim e depois a tradução que foi colocada aqui, eterno. Então, Jeová é o Deus que tem o controle sobre as hostes celestiais, Deus do exército, e ele que intervém sobre o homem para promover o arrependimento no homem, caso eles aceitem que eles estão errados. Então, Jeová é o Deus que prover recursos para que o homem se arrependa. Elohim é um Deus de compromisso, é um Deus fiel, é um Deus que quando fala não há mentiras, é um Deus de fidelidade, de amor, de compaixão. E eterno é um Deus que não tem começo e não tem fim, é um Deus de todas as eras. Antes mesmo da terra existir, dos anjos existir, ele já existia, ele é eterno. Então, eterno é o Deus das eras. Aqui no versículo 10, Deus está falando sobre o juízo que virá sobre todas as nações da terra. Aqui o Senhor está dizendo que a terra treme e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, aqui o Senhor está dizendo claramente, Judá, eu estou castigando vocês pelas práticas que vocês fazem, mas eu também vou castigar todas as nações da terra, Brasil, Estados Unidos, Suíça, Inglaterra, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, Chile, Uruguai, México. Eu vou derramar a minha ira sobre todas as nações da terra por causa da idolatria. E isso ocorrerá durante a 70ª semana de Daniel, durante os 7 anos dos eventos apocalípticos sobre a terra. E aqui o clímax desta indignação que as nações não conseguirão suportar, porque serão destruídas. O clímax será no Armagedon. Vamos para Apocalipse na Brit Hadashah, capítulo 19, versículo 11 a 21. Aqui trata do evento do Messias, quando é vir para estabelecer o reino terrestre sobre Jerusalém. O reino prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi. E aqui é onde se cumprem as alianças. Então aqui, do versículo 11 ao 21, é o cenário que está vindo sobre Jerusalém e sobre os eventos finais para a destruição dos ímpios. Quer seja judeu, quer não seja judeu. Ou seja, Deus vai derramar a sua ira e indignação sobre os judeus e não judeus. Todos aqueles que recusaram a sua salvação. Então, versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse na Brit Hadashah. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muito diadema, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, ou seja, o Logos, que significa Deus das eras, o Eterno. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu,
montando cavalos brancos com vestidura de linhos finíssimos, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Note, aqui o Senhor desce para colocar a sua ira sobre todas as nações por causa da idolatria das nações e por causa da idolatria de Israel. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus El Shaddai. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17 até o versículo 21. Versículo 17 ao versículo 21, agora trata do Armagedon, que é as batalhas que vai começar no norte de Israel, que é ali perto do vale de Meguido e vai descer até o vale de Josafá. É um período que haverá muitas batalhas e 8 fases dessas batalhas, e é ali onde o Senhor vai exterminar todo o ímpio da face da terra. E aqui ele destrói reis, poderosos, nobres, ricos e pobres, todos que rejeitaram a salvação do Messias de Israel, Yeshua HaMashiach. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Aqui mostra o tanto de cadáveres que haverá espalhados ali pela região do Meguido, região do Vale de Josafá, em Israel, ali tanto espalhados pelo rio Eufrates, que vai estar seco. Haverá mortes, tantas mortes, que não haverá tempo de enterrar, e onde as aves começarão a comer os cadáveres, porque essas pessoas se rebelaram contra o Deus de Israel. Versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, Jesus, Yeshua HaMashiach. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Aqui mostra o futuro daqueles que adoram imagens, daqueles que adoravam, daqueles que vão adorar o líder que se levantará nas nações e fará uma falsa paz, e as pessoas acreditarão e recusarão Jesus, o Messias, o único que pode trazer paz. O destino deles é o lago de fogo que arde em enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e com as aves se fartaram a sua carne. Aqui mostra o fim dos ímpios por causa da sua iniquidade, idolatria e devassidão. Voltemos ao versículo 11 do capítulo 10 do profeta Jeremias. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Aqui mostra que quando o Senhor for julgar tanto Israel quanto todas as nações no plano futuro, durante a 70ª semana de Daniel, o Senhor vai exterminar os ídolos da face da terra. O Deus invisível vai destruir, queimar e condenar tanto os deuses quanto os seus seguidores, que se tornaram nulos contra os seus próprios deuses, e destruirás e mandarás para o inferno. O versículo 11 é o único versículo do livro de Jeremias escrito em aramaico. Aramaico era a linguagem comercial da época, seria mais ou menos o inglês de hoje. O que isso quer dizer? Que aqui no versículo 11 agora, o Senhor começou a falar para as nações. Ele usou uma linguagem, o aramaico, para que todas as nações da terra saibam que Ele está de olho em nação por nação, indivíduo por indivíduo. Ele não só está olhando Judá ou Israel, Ele está olhando cada indivíduo em cada nação, quer seja rico, pobre, rei. E Ele julgará e condenará todos os idólatras. E ele foi colocado aqui em aramaico para que todos entendam
E era não somente para Judá ou Israel, mas para todas as nações que ele julgará, sem exceção nenhuma. O versículo 11 é uma advertência mundial. Versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. O fez, no hebraico, é ezar, que utiliza técnicas aprimoradas. Deus criou os céus, o universo e a terra com técnicas aprimoradas. Tem estética na criação do Senhor. Existem leis que regem o universo, leis que regem a natureza. Foi com técnicas, foi com conhecimento que o homem jamais poderá ter. O fazer aqui é um conhecimento de engenharia, é um conhecimento de um artista plástico que molda a sua criação. Este é o Deus de Israel, que fez o mundo pela sabedoria e pela inteligência. Versículo 13 ainda complementa, então 12 e 13, mostra quem é o Deus de Israel. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair os ventos. Aqui mostra de onde vêm os ventos. Vem do poder de Deus sobre a terra. Ele controla os ventos. Então, versículo 12 e 13 trata de quem é o Deus invisível, o Deus de Israel. Versículo 14. Versículo 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Assim como o versículo 15, vaidades são obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Então, versículo 14 e 15 trata daquele que fabrica o ourives, aquele que fabrica através do ouro as suas imagens. Ele mesmo é envergonhado por aquilo que ele faz, porque ele faz um Deus que não é Deus, é apenas um pedaço de um metal ou de madeira. E aqui também fala que todo homem em Judá se tornou estúpido. Aqui está dizendo que a nação inteira se tornou estúpida, porque eles passaram a adorar algo nulo. Versículo 15, a vaidade são tudo obras ridículas, e no tempo, e no devido tempo, o Senhor vai castigar todas as nações, inclusive Israel. Vamos aqui ver esses dois versículos na Tanakh. Na Bíblia de judeus não crentes utilizado na sinagoga. Ante ele se mostra todo homem tolo e ignorante, todo ourive se envergonha da sua imagem esculpida. É falso o ídolo que se fundiu e nele não encontra alento. São vãos, pura ilusão, e serão totalmente destruídos. Aqui mostra o fim desses ídolos, desse pedaço de madeira, de metal ou de pedra. E vamos aqui para Romanos, na Brit Hadashah, capítulo 1, versículos 18 a 23. O apóstolo Paulo fala sobre a condenação dos gentios aqui, de todos aqueles que seguem os ídolos, de madeira, de prata, de ouro, que esculpem essas madeiras, esses objetos com a forma de homem ou de animal, ou de aves. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde os princípios.
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Aqui mostra que a própria criação do Senhor testifica sobre ele, fazendo que o próprio homem não tenha desculpa de dizer: eu não sei se existe um Deus, porque há um Deus que criou todas as coisas e criou leis, criou a natureza com leis específicas e deu vida a tudo. Porquanto, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. Fizeram imagens do homem e adoraram, que é corruptível, bem como as aves, quadrúpede e reves. Trocaram a criação de Deus. Trocaram o Criador pela criação. Passaram a adorar répteis, quadrúpedes, aves e imagens de homens, assim como o sol, lua, as estrelas. Aqui o apóstolo Paulo fala: loucos e insensatos, agem como sábios, mas são desprezíveis. E por fim, para terminarmos essa primeira parte do capítulo 10 do profeta Jeremias, não é semelhante a essas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Jeová Tsabaoth é o seu nome. Aqui está usando porção, no hebraico é halak. Após a divisão entre pessoas, cada um tem uma parte. Eu vou te passar o contexto para você entender o que é porção. Cada um tem uma parte. E aqui, o indivíduo ficou com uma porção específica. Do que se trata isso? Que Israel é uma porção específica, uma porção especial dentre todas as nações da terra. Israel é separado. Aquela geração de judeus, os netos, os filhos, não estavam dentro dessa porção separada, porque eles preferiram seguir aos deuses das nações. Mas o Senhor vai restaurar Israel, e Israel será uma porção separada de todas as nações da terra, e onde todas as nações crentes irão adorar Jesus no reino milenar em Jerusalém. De Jerusalém para o mundo, de Israel para o mundo, e onde tanto os gentios crentes como os judeus crentes farão uma única nação, um único povo, uma só fé, um só Senhor em Jesus Cristo, em Jesus, o Messias de Israel. E aqui fala que Israel, Jerusalém, é o centro, é a capital do mundo, e onde será o trono davídico, onde o Messias de Israel irá habitar e reinar para todas as nações da terra. E os judeus que serão responsáveis pelo quarto templo em Jerusalém. E as nações terão que fazer as festas judaicas e ir até Jerusalém para adorar. Terminamos aqui a primeira parte que trata a loucura da idolatria. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.